Olá, povo de Deus, sexta-feira, 16 de junho de 2023, Sagrado Coração de Jesus, 10ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 7, de 6 a 11, primeira carta de João 4, 7, 16 e Mateus 11, 25, 30. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixe esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Deuteronômio significa a segunda lei, por isso esse livro é chamado Livro da Lei ou da Aliança. Ele foi encontrado no século VII a.C., quando Josias reinava no Reino do Sul. Sabemos que seus autores, embora vivessem no Reino do Sul, eram originários do Reino do Norte, de onde saíram depois da derrocada dos seus reis frente aos assírios. O livro tem 3 grandes discursos atribuídos a Moisés, quando este estava próximo da entrada na Terra Prometida e sentia que lhe faltava forças para seguir em frente. Devido a isso, há quem identifique o livro do Deuteronômio como o grande testamento espiritual de Moisés. Tudo que o povo deve guardar de sua experiência mística, do seu relacionamento com Deus, está sintetizado neste livro. O eixo da teologia deuteronômica é a fé no Deus único, assim como também só há um local legítimo de culto a ele, Jerusalém. Uma vez que o Senhor escolheu esse povo para ser propriedade exclusiva sua, só a ele o povo deverá adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Inadmissível qualquer sombra de idolatria. Esse Deus amou e elegeu Israel e fez com ele uma aliança eterna. Como bem sintetizam nossos exegetas, amigos portugueses, o texto que hoje nos é proposto faz parte do segundo discurso de Moisés. É um discurso longo, com variedade de gênero e enfoques. Há relatos históricos que têm como centro os acontecimentos do Horebe e a aliança entre Deus e o seu povo. Também passagens de tipo parenético, exortação moral, mas nas quais se exorta o povo a ser fiel ao Senhor, à aliança e a essa lei, que deve ser a norma de vida na terra prometida. O nosso texto integra o bloco parenético depois de definir Javé como o único Deus de Israel. O autor deuteronomista define Israel como um povo consagrado ao Senhor. A fidelidade ao Deus único de Israel é cobrada de maneira absoluta e radical. Não cumprir implica em castigos, mas para aqueles que são fiéis, a misericórdia de Deus é imensa. Primeira carta de João 4, 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele.
Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus, e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Essa cartinha atribuída a João dirige-se às comunidades cristãs espalhadas na Ásia Menor. Lendo por trás das palavras, percebe-se que se tratam de comunidades que vivem uma grave crise, sobretudo pela infiltração de pessoas com doutrinas estranhas ao cristianismo nascente. É tempo de proliferação da ideologia gnóstica, que afirma conhecer a Deus, mas dispensa o caminho da graça e do reconhecimento do messianismo de Jesus. Entre outras coisas, dizem que é desnecessário guardar os mandamentos e que não tem pecado. Porém, o que mais desprezam é a necessidade de viver o mandamento do amor uns aos outros. Daí a insistência do autor do nosso texto no caminho do amor para conhecer a Deus. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Como conclusão mais absoluta e cabal para refutar de vez os seguidores da gnose, nosso autor define: Deus é amor. Mateus 11, 25, 30, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Voltemos à síntese apresentada pelos nossos irmãos exegetas portugueses, pois ela é muito pertinente. Dizem eles: o evangelho que hoje nos é proposto faz parte de uma seção em que Mateus apresenta as reações e atitudes que as várias pessoas e grupos assumem frente a Jesus e a sua proposta de reino. Vai de Mateus 11, 2 a 12, 50. Nos versículos que antecedem este episódio, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, Coroazim, Betsaida e Cafarnaum, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos e não aceitavam questionar-se, a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta, rejeitada pelos habitantes das cidades do lago, encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Quem é esse Deus em quem acreditamos? Qual é a sua essência?
como é que o podemos definir? A liturgia desse dia diz-nos que Deus é amor. Convida-nos a contemplar a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus, a deixarmos-nos envolver por essa dinâmica de amor, a viver no amor a nossa relação com Deus e com os irmãos. O Evangelho garante-nos que esse Deus que é amor tem um projeto de salvação e de vida eterna para oferecer a todos. A proposta de Deus dirige-se especialmente aos pequenos, aos humildes, aos oprimidos, aos excluídos, aos que jazem em situações intoleráveis de miséria e de sofrimento. Esses são não só os mais necessitados, mas também os mais disponíveis para acolher os dons de Deus. Só quem acolhe essa proposta e segue Jesus poderá viver como filho de Deus em comunhão com Ele. Um beijo no seu coração.